A Vamos acionar o Lucas Josino, tá aqui com a gente. Vamos continuar falando de arrecadação, mas agora um pouquinho diferente. Hoje cedo, Joel, ouvintes, o governo de São Paulo anunciou o fechamento de todas as bilheterias do metrô e da CPTM. Então, quem não tem bilhete único, costuma usar de vez em quando, ir ali na bilheteria para comprar o bilhete. E agora, como é que faz? Fechamento, não haverá mais bilheteria em São Paulo até o fim do ano. Por que eu falei de arrecadação? O governo de São Paulo espera economizar 100 milhões ou bilhões de reais, né, Josino, com essa medida. Como é que vai economizar só com o fechamento da bilheteria, Joel? Vamos Essa é a entender isso pergunta aí. que a gente faz, que o Josino está tentando apurar também, até porque o governo diz que não vai demitir nenhum funcionário. Todos serão realocados em outras posições. Conta aí pra gente o que você tem de informação, Josino. Vamos lá, Boa Josa, tarde. com tranquilidade, de forma didática. Boa tarde, meu amigo. Vamos lá, Joel. Boa tarde para você, para a Bruna, para os nossos ouvintes. 100 milhões, com 100 N. milhões. Essa é a economia que o governo de São Paulo quer fazer por ano, por causa do fim das bilheterias, tanto no metrô quanto na CPTM. Foi a primeira pergunta que a gente fez quando chegou aqui. Estamos no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Daqui a pouco vai ter uma entrevista coletiva com o secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, mas já apuramos por quais motivos haverá essa economia. O governo pretende extinguir aquele papel, aquele passe, que é o Edmond, como a gente falava, né, Bruno? A gente estava conversando fora do ar sobre Você qual o nome sabia daquele disso, papelzinho. Joel? Que chama Edmundo? Não, O bilhetinho? não. Ele tem um nome, Edmundo. Curiosidade aleatória, né? Pra você Entendi. comentar com alguém na mesa do bar. O Josino não sabia disso, o tal do Edmundo. E aí, Josinho, o Edmundo vai ficar para trás, vai pro Beleléu. Pois é, ele vai ser extinto, não vai existir mais o Edmundo, não vai existir mais esse papelzinho que é o passe. Quando a gente vai hoje numa estação de metrô, numa estação de CPTM e compra o passe, a gente recebe esse papelzinho. Isso não vai acontecer mais. Isso que o governo do estado quer extinguir, quer que seja por QR Code, ou seja, você vai numa estação, não tem bilhete único, tem umas máquinas de autoatendimento, aquelas máquinas portáteis, automáticas, você chega ali e você compra um passe. Naquele passe vai vir um QR Code. Isso já acontece em alguns lugares, nas estações aqui de São Paulo. E aí você passa a catraca, você gira. É isso que vai acontecer. O governo do estado disse que ao acabar com esse papelzinho, com o Edmundo, com esse passe, que é o antigo papel moeda, vai acabar com o transporte que precisa ser feito, com a impressão desse papel, e a conta chegou aos 100 milhões de reais por ano, como vai dizer para a gente daqui a pouco o secretário Alexandre Baldi. Essa é a principal expectativa do governo. Mas e os funcionários que trabalham nas bilheterias? De acordo com a secretaria, eles vão ser transferidos para outras alas dentro do metrô e da CPTM. Mas aqueles que trabalham de forma terceirizada, esses vão ter o contrato desligado. Não, a gente não sabe ainda quantos funcionários são, vamos questionar na entrevista coletiva, mas é um dado muito interessante. Isso vai acontecer de forma gradativa, nas próximas semanas apenas orientação por parte do governo do estado, depois de algum tempo vai ser no horário de pico, as bilheterias continuarão abertas nos horários de pico, e depois de uma outra semana até o fim do ano não vai haver mais bilheteria. Tudo isso começa em duas estações, Granja Julieta e a estação Belém, da linha 3 vermelha do metrô. Já começa nessa sexta-feira, essas duas estações, a funcionar só no período de pico, 6 da manhã até as 9 horas, e depois das 4 da tarde até as 6 horas da noite. Daqui a Agora, pouco a gente vai ter mais detalhes. você vai ter que ter familiaridade com tecnologia para poder circular no transporte sobre trilhos aqui de São Paulo. E não é todo mundo que tem essa familiaridade. É fácil às vezes para gente, mas há pessoas que têm muita dificuldade nesse sentido. Mas essa máquina, Josino, nos corrija aqui se estivermos errados. Sai o papelzinho ali, né? O QR Code, ele fica impresso também para quem não tem o aplicativo no celular, né? Isso, exatamente. Vai funcionar também de uma outra forma, com esse aplicativo no celular. E, além disso, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos vai revender em bancas de jornais, em lugares próximos às estações de metrô e da CPTM. Também haverá essa venda de uma forma mais fácil em outros locais.
mas a grande mudança é essa, não vai ter mais aquele bilhetinho e vai ser o QR Code. Tá. Esse papel, no caso, que a máquina te libera com o QR Code, é um papel muito mais barato do que o papel de recibo, papel utilizado aqueles que a gente recebe no mercado, em qualquer outro lugar. Então aquele papelzinho geralmente amarelinho, sabe? É aí que está a economia. Então, o cidadão vai continuar tendo a possibilidade do QR Code físico ali, correto? No papelzinho para ele acessar o transporte como se fosse um cartãozinho mesmo. Então, não necessariamente você vai ter que ter um aparelho celular, correto? Correto, Joel. Só que precisa de uma reeducação muito grande. Tem muita gente aqui na cidade de São Paulo que não tem bilhete único, compra sempre 10, 15 passes por semana, vai ali na bilheteria, dá o dinheiro de uma forma mais fácil. Com essa máquina de autoatendimento, claro que precisa de um pouco mais de informação. E é aí que o governo quer chegar, dar informação para essas pessoas. Mas tem muita gente que já está com o pé atrás aí por causa dessa mudança do metrô e na CPTM. Para você fazer a compra do QR Code no Totem, você tem que ter um conhecimentozinho ali para ir comprando. E você vai ter que pagar com um cartão, não é? E só com um cartão. Não dá, Joel, para comprar, igual o Josino falou, 20, 30 de uma vez, porque por mais que tenha validade, a gente sabe, nesse papelzinho, pode dá perder, ele 5 deteriora. dias, apaga, né? A tinta, principalmente, sabe apaga. com o quê? O álcool em gel. Com álcool a gente em passa gel, muito álcool em gel hoje. Quando colocamos a mão nesse papel, a figura ali se desfaz imediatamente. Então é um outro ponto que o nosso ouvinte vai ter que se atentar. Muito cuidado com esse papel do QR Code aí que você vai retirar do Totem para acessar o transporte público sobre trilhos. Cuidado para que não tenha contato com o álcool, né, Josino? Exatamente, João. Isso é muito importante, até porque as pessoas vão certamente ter uma confusão no começo desse processo todo, deve começar até o fim do ano, mas muita gente vai ser afetada por isso, porque de acordo até com uma própria conta da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, pelo menos entre 10% e 15% das pessoas que utilizam o transporte público todos os dias não têm o bilhete único e fazem todo esse processo. Tem um ouvinte aqui, o Ferdinando, com uma dúvida. Ele pergunta sobre os terminais de ônibus. Ferdinando, os terminais de ônibus, eles são de responsabilidade das prefeituras, não do governo estadual. Então, o governo do estado fez esse anúncio em relação a bilheterias de metrô e da CPTM, que é uma competência estadual. A prefeitura de São Paulo e das demais capitais, ninguém disse nada, né, Josino? Então, esses terminais de ônibus permanecem mantidos. Não, no ônibus continua do jeito que já estava, até porque não precisa daquele papelzinho. No ônibus, se você não tem um bilhete único, você paga para o motorista o valor da tarifa, R$ 4,40, e aí ele gira a catraca para você. Então, nos ônibus continua da forma que já estava. Tá bom, então, Josino. Muito obrigado, viu? Um abraço para você até amanhã cedo lá na TV. Valeu, Josino. Opa, um abraço. Depois a gente vai questionar o secretário, o Alexandre Baldi, vai trazer todas as novidades aqui. Boa. Valeu.